E aí, palmeirense, e aí, palestrino, seja bem-vindo. Palmeiras 2, Bolívar 0. O Palmeiras acaba de vencer o Bolívar aí no Allianz Parque pela Libertadores. Um jogo ali meio sonolento, né? Um jogo ali que o Palmeiras decidiu o jogo com 15 minutos, basicamente, e aí depois ficou só administrando o jogo, não aconteceu basicamente mais nada, né? Vamos comentar um pouco aqui do jogo. Seja bem-vindo você ao canal MJ Alviverde, eu sou MJ, e peço que você se inscreva no canal aí, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta no vídeo, beleza? Bom, palmeirense, palestrino e torcida Alviverde, o Palmeiras fez um jogo aí protocolar, acabou de fazer um jogo protocolar contra o time do Bolívar. O Palmeiras, na realidade, começou pressionando pra caramba o time do Bolívar, né? Começou com um ritmo alucinante no jogo, né? Eu, sinceramente, achei que ia ser uma goleada. Eu olhei ali e falei, pô, hoje é 4-5-0 nesse jogo, né? Mas o Palmeiras, de repente, parou, né? O Palmeiras ali decidiu parar ali de atacar, acabou só administrando o que ele fez, né? Os gols que ele fez ali, acabou recuando, só ficou administrando o resultado. E, sinceramente, vamos falar a real, né? Eu acho que até foi o correto. Pra que você vai ficar aí se matando, né? Pra querer golear o Bolívar, né? Pra que você vai querer golear o Bolívar, né? Pra quê? O Palmeiras já tá classificado. Era só fazer uma vitória simples hoje para garantir a classificação geral em primeiro da Libertadores. E para que você vai ficar correndo, se matando, né? Entrando em toda dividida lá? Não tem necessidade mesmo. Aí corre risco de lesionar alguém, se desgasta fisicamente, sendo que aí no final de semana tem um jogo muito mais importante do que foi o jogo de hoje, né? Que vai ser um jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, que vale ponto pelo Campeonato Brasileiro, muito mais importante, porque o Flamengo tá ali na cola, o Bragantino tá ali na cola. Se o Palmeiras na realidade ganha aí do Bragantino, o Palmeiras se distancia aí do Bragantino, então um jogo muito mais importante, né? Então eu acho que os caras terem se poupado, não terem ficado se matando, foi até o correto mesmo. Falando um pouco da escalação, o Abel fez o que ele tá sempre fazendo, né? Rodízio, mesclando as escalações, né? Hoje ele colocou o Marcos Rocha de titular, né? O Marcos Rocha entrou de titular hoje, o Murilo entrou de titular, o Gustavo Gomes não jogou, o Giai não jogou, né? Esses jogadores que a gente está acostumado a ver aí nos últimos jogos, eles não entraram. O Maurício entrou de titular, né? Então ele fez aquelas modificações que ele sempre faz, né? Hoje, na realidade, o Paulinho, né, nem apareceu no jogo, né? Paulinho nem apareceu, nem entrou no banco e nem entrou como titular, nem vindo do banco. Eu, sinceramente, não sei se ele estava no banco, eu não me lembro agora. Eu não vi se ele foi relacionado, mas ele nem apareceu hoje. E o Palmeiras começou o primeiro tempo amassando, né? Começa ali o primeiro tempo com uma intensidade absurda. Eu achei que seria uma goleada, sinceramente. Ele começa com uma intensidade absurda e já faz um gol rápido. O Piquerez faz um cruzamento muito bom na cabeça do Murilo. O Murilo cabeceia ali sozinho, praticamente com nenhuma marcação, né? O time do Bolívar é muito fraco tecnicamente, então assim, nem tem muito o que avaliar. E aí depois o Palmeiras continua pressionando, e aí numa jogada ali que abre um espaço do caramba ali pela direita, o Maurício, ele avança, toca pra dentro da área ali, sobra pro Facundo livre, o Facundo faz 2-0, tranquilo. E aí eu já imaginava que ia ser uma goleada, né? Mas aí em seguida o Palmeiras para, né? Quando o Palmeiras faz 2-0 ali, o Palmeiras ele para de querer ficar pressionando, de querer ficar avançando. Então o Palmeiras fica só administrando ali a vantagem que ele fez, esses 2 gols ali. Ele já dá uma recuada, tanto que na metade do primeiro tempo o Bolívar já começa a atacar, já começa a levantar umas bolas na área lá e tal, mas o time do Bolívar não tem qualidade nenhuma, então achar que o Bolívar ia fazer alguma coisa no Allianz Parque, sendo que perdeu na altitude, jogando em casa, pro Palmeiras é meio improvável, né? E aí
O Palmeiras ficou ali, já no segundo tempo, já no primeiro tempo, na realidade, já dá essa recuada, fica ali só no contra-ataque, administrando e tal. E foi isso. No segundo tempo, continua a mesma coisa o jogo, a mesma coisa, o Palmeiras ali fazendo aquele jogo protocolar, só administrando a vantagem, e aí sobe algumas vezes, né? Sobe algumas vezes pro ataque ali e tal, mas você vê que os caras já não estão mais naquele ímpeto para querer fazer gol, para querer fazer nada. Você vê ali que na cabeça dos caras eles já fizeram o que eles tinham que fazer, eles já fizeram ali a vantagem e tá tudo certo, né? Então, até porque foi 2-0, né? 2-0 ali jogando em casa contra esse time limitado do Bolívar, já é uma vantagem muito boa, né? Já é uma vantagem muito boa. Então, se fosse ainda 1-0, você pode correr algum risco, né? E basicamente o Bolívar não deu risco nenhum. Aí tiveram algumas coisas ali, né? Como vocês podem ver, tiveram algumas coisas lá no jogo que parecia que poderia dar um problema. O Everton saiu mal uma hora ali do gol, só que... E aí eles fizeram o gol, só que estava impedido. Na realidade, foi marcado impedimento. E teve também um possível pênalti ali numa bola que bate na mão do Bruno Fux, mas antes eles viram que bateu no joelho, então anula, né? Quando bate antes em outra parte do corpo é anulado. E aí ficou um tempão, parece que ficou uma eternidade ali para ver se ia marcar pênalti ou não. No final das contas, óbvio, não foi pênalti, não marcaram nada, e aí ficou esse jogo protocolar, esse jogo ali sem acontecer nada, só com o Palmeiras cumprindo tabela. Essa que é a realidade. Um jogo do Palmeiras hoje de cumprir tabela. A própria atmosfera do Allianz estava bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. A arena nem lotou. A arena não lotou. Estava relativamente meio vazia, assim. Muitos lugares disponíveis ali. A arena não lotou. O que eu achei estranho foi porque eles não fizeram aquele espaço no anfiteatro para a torcida do Palmeiras com ingresso popular, como eles fizeram no jogo contra o Botafogo. Eu achei estranho, eu achei que eles iam fazer isso hoje, eles não fizeram. Colocaram só uma bandeira do Palmeiras ali. Bom, pelo menos é melhor do que nada, né? Eu prefiro que tenha uma bandeira do Palmeiras ali do que ficar aquele espaço vazio, né? Mas era bom fazer aquele esquema lá, né? De colocar o ingresso a preço popular. Eles deveriam ter feito, não sei por que o Palmeiras não fez isso. E aí foi isso, um jogo ali protocolar, um jogo só o Palmeiras ficou empurrando com a barriga e ganhou o jogo, 2-0. Agora, esse jogo aí só de cumprir tabela do Palmeiras garantiu a primeira colocação geral da Libertadores. Então agora o Palmeiras tem a primeira colocação geral da Libertadores garantida e agora ele decide, né, todos os jogos até uma possível semifinal no Allianz Parque. Eu já falei isso em outros vídeos que eu nem acho que isso é uma grande vantagem assim, porque pra mim não adianta nada fazer um jogo horrível fora de casa. Às vezes você perde o primeiro jogo, alguma coisa do tipo, e ter que voltar pro Allianz pra virar o agregado, né? Então, assim, pra mim todos os jogos são importantes, tanto em casa quanto fora você tem que jogar pra ganhar. Então, eu nunca achei assim que é uma grande vantagem decidir em casa. Tem gente que acha, eu acho que não tem nada demais na realidade. Eu acho que você fazer a melhor campanha é muito mais pra você se impor e para você impor um respeito no adversário, para você fazer bons números, boas estatísticas na competição, do que realmente achar que isso é uma grande vantagem. Eu não acho que é uma grande vantagem assim, mas o Palmeiras venceu. Agora ele depois joga apenas com o Sporting Cristal, ele joga com o Sporting Cristal também no Allianz, e o Palmeiras pode até empatar, acho que esse jogo aí, o Palmeiras nem precisa ganhar, se eu não me engano. Acho que porque ele já está garantido, né? Ele já garantiu. E, bom, vamos agora aqui dar o prêmio de Ademir da Guia, o melhor em campo, né? Prêmio Ademir da Guia do jogo para melhor em campo. Eu vou dar o prêmio hoje, sinceramente, pensando bem aqui, eu vou dar o prêmio hoje pro Richard Rios. Eu acho que o Richard Rios jogou muito bem, mas eu vou dividir o prêmio com ele, com o Facundo. Facundo e Richard Rios, acho que foram os melhores em campo. O Richard Rios está jogando muito, já critiquei muito ele, já chamei muito ele de peladeiro, mas ele está jogando muito. E o prêmio Atuesta, hoje talvez do pior em campo, assim, eu
colocaria o Flaco. Eu colocaria o Flaco porque o Flaco, ele entrou em campo, em tudo que ele fez ele errou. Impressionante. Ele entrou em campo aí, tudo que ele fez ele errou. Teve uma bola que veio certinha na cabeça dele que o Mike colocou e ele conseguiu cabecear errado. Então o Flaco, joguinho fraco hoje do Flaco. Prêmio Atuesta de pior em campo pro Flaco. E agora o Palmeiras garantido. Joga com o Sporting Cristal depois, né? Só pra cumprir tabela. E é isso, palmeirenses, palestrinos e família Alviverde. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui no vídeo o que você achou desse jogo hoje do Palmeiras, esse jogo meio sonolento, com exceção dos 10 primeiros minutos, né? Ali tava pegando fogo, depois vontade de dormir. Um jogo só realmente para cumprir tabela mesmo, onde o Palmeiras só queria fazer um resultado simples para garantir os 3 pontos, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!